Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre como Antônio Gramsci dominou o Brasil. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre Gramsci, não sabe nem o que eu tô falando. E por isso mesmo que ele é incrivelmente suscetível naquilo que ele propôs a fazer. E vamos primeiro saber quem é esse cara, né? Ele é fundador do Partido Comunista Italiano, né? Aqui tá a fotinha dele, né? A famosa foto do Satanás, né? Se você nunca viu, tá aí. E esse cara foi preso de 1926 até 1937, inclusive por Mussolini, por considerar suas ideias aí muito revolucionárias. E nisso, quando ele estava lá na cadeia, ele escreveu vários cadernos, foi pedindo, me dá um caderno, e foi escrevendo sobre filosofia, sobre política, Estado e tudo mais, o que culminou hoje nos chamados os cadernos do cárcere. E lá ele mostra diversas estratégias. Por quê? O que ele percebeu, né? Qual foi a grande genialidade de Antônio Gramsci? Que não dava mais para poder fazer uma guerra armada, né? Ou seja, pegava em armas os proletários contra os burgueses. Isso já não tinha dado certo na Primeira Guerra Mundial, não tinha dado certo e não estava dando certo, né? Por exemplo, contra os cristãos. Você quebra uma igreja, né? Você destrói uma igreja, você mata o cristão. Isso fortalece o cristão, né? Porque quando um morre, isso fortalece a fé dele. Então não estava dando certo. E ele parou e pensou, falou, olha, tá tudo errado, tem que fazer uma revolução cultural. Ou seja, ao invés de ser armada com armas, vai ser cultural. O que é muito mais efetivo. Ele mostrou algumas estratégias. A primeira é que essa revolução ela deve ser gradual, né? Isso deve ser de pouco a pouco. E aí ele mostra dois conceitos sobre poder e hegemonia. O que é o poder? É o poder do Estado sobre a administração, a polícia e sobre o exército. Já a hegemonia diz respeito ao domínio psicológico sobre as multidões. Então nós vamos falar sobre esse segundo, sobre a hegemonia, que é gradual. Ele chama isso de agressão molecular. Você vai ir ganhando as pessoas de pouco a pouco, né? No caso da faculdade, de semestre a semestre. Não precisa ser um fronte, tipo, pum, toma aqui, isso aqui é esquerda. Não, é de pouco a pouco, é de revista a revista, é de mente em mente, e assim você vai ganhando o todo. Aí dominando os espaços, né? Ou seja, uma retomada cultural. Então, onde tem ali um professor conservador, coloca um esquerdista. Onde tem ali, né, um livro ali de direita, né, uma editora que tem um cara conservador, coloca um cara ali que seja de esquerda e você vai modificando a cultura. E para Gramsci vale muito menos, tipo um orador, um cara, né, que fala, oh meu Deus, estamos aqui, todos nós da esquerda, revolução, revolução. Vale muito menos esse cara para Gramsci do que um jornalista, um cara que cria a pauta para o jornalista, um cara que está atrás ali de uma revista de pré-adolescente, um cara que produz filmes, né? Por quê? Porque esses caras de fato estão produzindo cultura. E isso que de fato muda a mente das pessoas. Então, Antônio Gramsci ele fala que a hegemonia cultural ela é muito mais profunda do que um embate de ideologias. É muito mais do que isso. Ele adentra no senso comum. E o que é o senso comum? É aquilo que está no seu dia a dia. É seus hábitos, a forma como você fala, é a forma como você se expressa, para poder modelar e padronizar a reação das pessoas diante das situações. Por que é tão igual um esquerdista da Europa, um esquerdista do Brasil, dos Estados Unidos? Porque ele conseguiu modelar o psicológico das pessoas. Então, quando você vê uma esquerdista, uma menina, sei lá, de 14 anos, chega e fala pro pai dela, meu corpo e as regras, né? Sem útero, sem opinião. Como que essa menina parou e pensou nisso? Você acha que veio do nada, né? Lá nos anos 60 lá, faça amor, não faça guerra. Tudo isso são frases, né, hábitos linguísticos que foram criados para poder modelar o psicológico das multidões. Tudo que nós temos hoje com a esquerda, né, que o pessoal fica repetindo, que é tudo igual, fala que luta contra o sistema, mas eles mesmos, né, são o sistema. Tudo isso é uma forma, uma estratégia de Antônio Gramsci para ganhar a cultura. E qual que é a sacada genial dele? Que ele diz o seguinte, que o partido, né, o Partido Comunista, o governo, ele tem que ser onipresente, ele tem que ser silencioso e ele tem que ser gradual, ou seja, ele tem que ir aos poucos, ele é silencioso, né, ninguém escuta, ele é onipresente, ninguém vê ele. Pra quê? Qual que é a finalidade disso? Pra quando o Partido Comunista tomar o poder, eles não precisam fazer uma revolução, porque todo mundo já pensa igual. Tá dando pra entender? De que não importa se eles vão chegar lá, vão conseguir ou não fazer revolução. Eles já fizeram a revolução através das mentes, através da cultura, né, de todas essas pessoas. Eles vão fazendo uma varredura histórica. Então, por exemplo, ao invés de ter ali Jesus Cristo, Maria Teresa de Calcutá, André Rebouças, eles vão substituindo isso pelas simbologias, pelas figuras deles. Então, ao invés de hoje, né, os universitários, dentro de uma universidade católica, eles reverenciarem Deus, Jesus, né? Falar, poxa, Jesus foi um cara que morreu na cruz, sofreu, tirando mesmo que eu não acredite em Deus,
mas foi um cara que existiu, foi um cara ali que sofreu uma injustiça, inclusive, né, o crucifixo nos tribunais dizem a respeito disso para lembrar que um inocente morreu por conta na mão de um omisso, né, de um mau julgamento. Não, eles não vão reverenciar isso. Dentro do DCE deles, que parece uma cracolândia, eles vão fazer o quê? Eles vão reverenciar Marx, Stalin, Lenin, né? Esse é o pai dessa juventude. E aí troca, por exemplo, André Rebouças pelo Zumbi dos Palmares, troca ali a Madre Teresa de Calcutá pela Simone de Beauvoir. Ou seja, eles conseguiram modificar toda a nossa cultura aos poucos. Pesquise mais sobre Antônio Gramsci e eu vou aqui recomendar um livro que é do Olavo de Carvalho, que chama A Nova Era e a Revolução Cultural, tá? Ele vai explicar, tirei muitas coisas deste livro aqui também para poder explicar para vocês. Então, fiquem atentos porque o marxismo, ele já não é mais algo sólido, né? Ele não é simplesmente algo que você consegue ver e falar, ó, isso aqui é de esquerda. Porque ele passou a ser gasoso, né? Você respira marxismo, né? Tudo que você for ver realmente tem um toque ali da esquerda. Por isso que a gente vai precisar aí de quantos anos, Nicolas? Quantos anos nós vamos precisar para mudar esse país? Muitos anos. Eu coloco aí 30, 40 anos no mínimo para a gente mudar as coisas. E aí, qual que é a grande estratégia nossa? A gente fazer uma retomada cultural, né? A gente tem que produzir livros, nós temos que produzir literatura, tem que produzir filmes, documentários. Por que todo documentário que aparece na Netflix, documentário que aparece filme, né, que aparece de Hollywood, porque é tudo de esquerdista, porque tudo destrói a família, coloca lá o cristão como careta, né, a mulher que usa coque. Por que as novelas eles endeusam tanto o adúltero, né, que é o garanhão da novela? Porque realmente existe toda uma estratégia por detrás disso, beleza? Então, o trabalho é grande, é árduo, mas você, como conservador, eu sei que você tem uma vontade de dar vida privada, né? Trabalho e família, mas você precisa também se esforçar para saber que se nós não tomarmos o lugar de um esquerdista na faculdade, de um professor, eles vão continuar dominando toda a nossa cultura. Depois eu vou fazer um vídeo para explicar assim, por imagens, por vídeos, como que a esquerda está na nossa vida, né? Como, Nicolas? Eu não vejo. Você está falando isso aí, mas eu não vejo, né? Uma foice e um martelo, né? Não precisa de uma foice e martelo, né? Porque realmente é isso que Antônio Gramsci quer. Ele quer que tenha uma multidão de pessoas que sigam a agenda todinha de esquerda e nem sabe o nome dele. Esse aqui foi o vídeo de hoje, né? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar o like, porque isso aí vai ajudar pra caramba no canal e fazer com que mais pessoas assistam esses vídeos, beleza? Se você já sacou isso, né? O que é o gramscismo, viu isso na sua faculdade, deixa aí o seu relato aí nos comentários.